Estamos começando mais um episódio do Forecast e hoje é um dia muito especial, principalmente para mim, para Maria Rita. Sim. Nós vamos falar sobre espiritualidade e tudo que está envolvido nesse tema. Então aproveitem depois para deixar os recados, fazerem perguntas que nós estamos à disposição. A pessoa que está aqui faz parte da nossa vida, da nossa alma, da nossa família, do nosso DNA, que é a nossa tia Isolda. Então quando vocês verem a gente falar tia Isolda é porque não teve jeito, ela realmente é a nossa tia Isolda. E como um dos objetivos do nosso Forecast é sempre quebrar regras, quebrar paradigmas, quebrar qualquer tipo de preconceito. Então hoje nós estamos chegando aqui já arrasando, porque nós estamos aqui literalmente para isso, para quebrar todos os preconceitos que existem sobre espiritualidade, sobre energia, sobre religião e tudo aquilo que envolve temas ligados a terapias holísticas, a terapias energéticas. E vocês vão aprender um pouco mais sobre isso com essa fofa que é a nossa vida, que é a nossa querida tia Isolda. Tia, se presente, conta pra todo mundo quem você é. Sim, obrigada, gente, pelo convite, fiquei muito honrada, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Agradecemos. Prazer é nosso. Meu nome é Isolda, né? Eu sou de Araxá, natural daqui, minha família, dos meus pais são daqui, meus irmãos, meus sobrinhos, todo mundo é daqui. De formação eu sou advogada, mas há muito tempo eu já não exerço, porque nos últimos anos eu me dediquei às terapias holísticas, né? Eu cheguei onde eu queria chegar, né? Que era o meu sonho de fazer aquilo que estava no meu coração, né? Que eu busquei a minha vida inteira. E eu não sabia se chegaria, mas chegou. Chegou um pouquinho tarde, mas chegou. Então é isso. Eu tenho 3 filhos, 3 netos, moro aqui em Araxá. E é a nossa tia. Né, Maria Rita? Quase anjo da guarda. Eu acho que ela é um pouco nossa também, né? Porque a gente já só fala tia Isolda. Não teve jeito. E a gente chama ela de tia, mas ela, na verdade, ela é a nossa prima, minha e da Maria Rita, mas não teve jeito, a gente chama de tia, vai ser assim. E é quem cuida de toda a nossa família, né, Maria Rita? Sim. A hora que tá todo mundo precisando de alinhar todas as energias, a gente liga para ela. Bom, então agora vamos começar a contar um pouquinho para as pessoas. Conta pra gente como é que você chegou até aqui, assim, essa sua história de estar dedicando a esse assunto e como é que você tem esse cuidado, não só das pessoas, mas dos animais também, né? Porque você trata disso também, é legal a gente falar sobre isso aqui hoje. Bom, eu vou começar do princípio. Eu esqueci de falar na minha apresentação que hoje eu trabalho com mesas radiônicas, né? Eu trabalho com 9 tipos de mesa. Na minha vida, eu sempre fui muito voltada para a espiritualidade, porque eu me lembro. A minha lembrança mais remota de infância, aquela lembrança mais feliz, foi da minha primeira comunhão. Gente, vocês acreditam? A minha primeira comunhão foi um acontecimento para mim. Eu tinha noção, eu sabia o que era receber Jesus na Eucaristia com 7 anos. Né? E eu me lembro de tomando banho no banheiro da casa da minha avó e me lavando assim, com o maior carinho, porque eu ia receber Jesus na Eucaristia. E no momento que eu recebi a hóstia, naquela época o padre colocava, né? Porque a minha família é muito católica, né? A família da minha mãe é muito católica, sempre foi, e a do meu pai totalmente espírita. Então, depois eu explico essa confusão. E quando eu recebi a hóstia, gente, a hora que eu virei para voltar, eu não conseguia andar. Parecia que a igreja toda estava tremendo. Eu olhava para as pessoas e via todo mundo tranquilo ali e tal. Eu falava, não é possível. Uma criança de 7 anos, gente. Para mim, estava tudo tremendo. Eu tive que esperar um pouquinho para poder conseguir andar. Então, foi uma experiência que eu já considero alguma coisa assim, estranha, porque uma criança de 7 anos tem essa consciência. Né? Depois, com o passar dos anos, isso foi se consolidando. Com 12 anos, eu me lembro que eu estudava no Colégio de Freiras, em Belo Horizonte, e elas tinham mania de fazer retiro. Todo dia tinha retiro, e a gente foi fazer um retiro na Santíssima Trindade, e era um ritualzinho, e depois a freira falou, olha, quem quiser falar um pouquinho, eu tinha 12 anos. Pode falar, pode, né, fazer uma oração e tal. Eu não me lembro de nada, eu só lembro que fechou tudo e eu falei, sabe? Eu falei. Não sei o que foi, porque depois a coisa continuou. E aí, na saída, uma colega minha falou, Isolda, o que aconteceu? Você falou com uma voz muito estranha e uma coisa assim, incríveis. Quer dizer, não era uma coisa de 12 anos, né? Bom, mais remotamente eu me lembro eu devia ter uns 4 anos, eu me via com as costas grudadas no teto e me vendo lá na cama, no canto, quer dizer, eu desdobrava, né? E eu sentia o dedo gordinho, era o que eu mais gostava de sentir. Eu fazia assim e sentia os dedos gordinhos, né? É porque você expande, né, o corpo etérico e tal.
E a minha vida foi assim, eu me considero uma buscadora. Eu sempre li, estudei, as meninas já foram lá em casa, a quantidade de livro que eu tenho. Então, eu inconscientemente ou sem intenção, me preparei a vida inteira para isso que eu faço agora, né? Depois, teve eu vou resumir um pouco, senão fica muita coisa. Mas o que determinou essa virada, né? Essa virada de chave na minha vida, que me fez chegar até aqui, que eu acho que proporcionou isso, foi quando eu terminei a faculdade, passei na prova da OTA, fui trabalhar como advogada, e indo para o escritório um dia de manhã, lá em Belo Horizonte, na Savassi, eu passei de carro numa ruazinha, e olhei para o lado e vi uma lojinha. Naquela época, isso era 99, era difícil loja de esotéricos, tinha pouquíssimas, né? Quando eu olhei, aquela loja linda, gente, cheia de cristal, aquelas coisas penduradas, tanto livro, e eu falei, meu Deus, e não podia parar, que estava na hora de ir para o escritório. Voltei lá. Gente, eu voltei nessa loja, eu fiquei louca lá dentro, né? Comprei tudo que você podia imaginar, que eu podia também, que também não era assim, né? Mas comprei muito livro. E o que foi marcante é que eu encontrei uma revista que hoje, há muitos anos, já não editam mais. É uma revista que chama Ama Luz. Vocês nem devem conhecer, porque vocês nem eram nascidos, né? Mas essa revista, gente, era super de vanguarda, porque naquela época, em 1999, eles já publicavam canalizações de seres de luz. Olha Miguel só. Arcanjo, Salusa, Quanin. Quando eu peguei aquela revista, gente, me deu uma coisa, assim, eu falei, gente, eu não sabia o que era aquilo ainda, mas aquilo eu falei, nossa, eu vou levar todos os números dessa revista, eu vou ler tudo. E tá, eu levei, e um dia eu estava em casa, era um domingo, os meninos estavam na sala vendo televisão, e eu no escritório sentei lá e fui ler. E eu encontrei uma canalização de um ser, de uma entidade que chama Cryon. Já ouviu falar? Eu já. Gente, eu comecei a ler, chamava Cartas de Casa. E eu vou ficar emocionada. Eu comecei a ler aquelas cartas, gente. Ele começava de uma forma que eu não conseguia, eu era assim, era como se eu estivesse encontrando com uma pessoa muito querida. E era um amor, sabe, tão grande que eu custava respirar. E ele falava que tinha me acompanhado. No texto ele fala assim, você que está lendo, eu sei quem você é. Eu estava esperando por você. Aí você sente aquela coisa que você sabe que aquilo é verdade. Aquilo é verdade, né? E aí, continuando, ele falava da família que estava ali para me abraçar, que ia lavar os meus pés. Gente, sem condição. Eu comecei a chorar. Agora estou aqui querendo, né? E comecei a chorar de soluçar. Porque foi muito forte. Eu senti uma coisa tão profunda, tão forte, que os meninos vieram correndo na sala. Mãe, o que aconteceu? Você está louca? O que está acontecendo com você? Falei, gente, não vai dar para explicar, né? A partir daí, a minha vida mudou, né? Eu comecei a seguir Cryon. Nessa época, eu estava num relacionamento, uma união estável com uma pessoa de São Paulo. Ele estava morando em Belo Horizonte, a gente ficou se conhecendo em BH. Fomos morar juntos, a gente teve 8 anos juntos. E eu estou só adiantando um pouquinho para vocês entenderem. Eu comecei a seguir Cryon de tudo quanto é jeito. Já tinha internet naquela época, não sei se era Google, não lembro, acho que não era, mas eu colocava Cryon lá e tudo que tinha de Cryon eu baixava. E naquela época era muito difícil, porque tinha um canalizador só no mundo, que era o Liquero, que até hoje canaliza, né? Sim. E eu não tinha um inglês bom, então eu tinha que esperar até que traduzissem, né? Então era aquele drama. E até que de repente apareceu uma mulher em São Paulo canalizando Cryon, sabe? E como o Alexandre era de São Paulo, de vez em quando ele ia visitar a mãe, eu comecei a ir com ele para ir nas canalizações. Ela canalizava num hotel em São Paulo, e ele ia para a casa da mãe dele, eu ia para lá assistir essas canalizações. E aconteceu que, nesse meu tempo, de tanto ler Cryon, de ler os livros, de ler todas as coisas que ele colocava, em um dos livros dele apareceu uma coisa que chama implante neutralizador. Já ouviram falar? Não. Inclusive, é uma coisa que pode ser feita hoje, sem quem quiser pode pedir. O que é o implante neutralizador? Você pede espiritualmente, né? Isso é uma orientação dele, e você recebe uma graduação. Você fica como se fosse um graduado no seu nível, o nível onde você está. E o que o implante faz? Ele neutraliza seu karma. Nós falamos de karma lá, né? Então, o que é o karma, na verdade? O karma são as lições de vida que você vem
ter aqui na Terra, porque é só aqui que você consegue, né, aprender, lógico, que com dificuldades, desafios, obstáculos, e aí você superando, você aprende aquela lição. Karma, para mim, é isso, lição de vida. E o que Crayon colocava é que você neutraliza esse karma, porque às vezes você fica uma vida, duas vidas, 3 vidas, ali aquele rame ali, né? Então, lá fala assim, você vai dar um salto quântico. Se prepare, porque sua vida vai mudar. E muito. Inclusive, os seus guias vão trocar. Se você tem 3 guias agora que estão com você desde que você nasceu, esses guias agora vão trocar, porque você está em outro nível. Então, você precisa de seres Guias, que mais estejam evoluídos, nessa né? frequência, né? Mas se prepare. Tem uma série de recomendações. Eu fiquei um pouco amedrontada, porque falar em mudança, gente, não é brincadeira. né? Apesar de eu estar num momento difícil da minha vida, eu tinha separado há algum tempo e estava ainda acabando de formar no direito, eu não tinha ainda uma carteira, estava começando a advocacia, estava muito complicado, né? Mas eu pensei, não, eu quero esse negócio, eu pedi, sabe? Gente, não demorou 2 meses, eu tô saltando, né? Eu estava morando em Jundiaí, Eu lembro. esses casamentos. Eu lembro. Eu morava num apartamento de 1 por andar, na Avenida Bandeirantes, Belo Horizonte. Apartamento decorado, do jeito que eu quis, né? Gente, eu fui morar num apartamento de 50 metros quadrados, eu pude levar o sofá, 2 poltronas e minha cama, não cabia mais nada lá. E assim, eu não sofri com isso, porque a gente apega. Você olha, você tem uma mesinha de canto linda, você tem não sei o quê. Eu dei tudo, gente, eu fui embora. Eu arrumei minha mala e fui. Sabe? Hoje, olhando daqui para lá, eu vejo que foi um implante, gente. Foi um implante, não foi outra coisa. Né? Eu já tinha, os meninos já estavam todos cuidando das suas vidas, a Ana com o Fábio já, o André também já com o Antônio, o Augusto morando em Uberaba já estudando, então eu não tinha um passarinho para dar alpiste, né? Eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui em Belo Horizonte? Eu vou com o Alexandre para São Paulo, até por causa do Craio, que eu queria acompanhar, né? E foi isso, gente. Eu fui para São Paulo, comecei a frequentar as reuniões. Em pouquíssimo tempo, eu já estava com um grupo em Jundiaí, porque numa das canalizações ele mandou me avisar que eu ia coordenar um grupo em Jundiaí. Eu quase caí dura, que eu falei, eu estava acabando de chegar em Jundiaí, não conhecia literalmente ninguém, sabe? Então, quando ela falou comigo que eu ia, você vai abrir um grupo em Jundiaí, Craio vai trabalhar com vocês lá. Eu pensei, não vai ter jeito, eu não conheço ninguém. Aí ela falou, calma que vai acontecer, gente. Quem falou isso para você? A canalizadora de Craio, chamava Cidinha. E ela morava em Jundiaí ou em Não, São Paulo? São Paulo. São Paulo já tinha um grupo e abriu um grupo em Jundiaí e um em Campinas. E o grupo de Jundiaí era meu. Era meu assim, né? Eu que dei o start. Mas, gente, eu nunca na minha vida imaginei uma coisa dessa. Eu não me sentia capaz, sabe? Eu achava porque eu não era só tímida, né? Eu tinha vergonha de tudo, sabe aquela coisa? Porque timidez é uma coisa, você ter vergonha de tudo é outra. E era tudo isso novo, é muito de né? educação, Também, né? de infância. A perda do meu pai muito prematura, né? A gente ficou muito tempo, né, assim, à deriva, né? Porque a minha mãe só trabalhava. Então, a gente não teve um acompanhamento. Isso tudo influencia, né? Então, ao fim e ao cabo, em pouco tempo a gente estava com esse grupo, chegaram pessoas assim, inimagináveis, todas médiums, todas canalizadoras, todas com visão. Eu olhava para aquele grupo e falava, gente, eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. E era lindo, gente, era maravilhoso. Então, foram 5 anos que eu fiquei lá, nós 5 anos trabalhamos sob a energia dele. Ele, lógico que ele não ficava o tempo todo, não tinha como, ele só quando alguém canalizava ele, mas a energia era dele, né? Ele estava ali e a gente trabalhava pela cura de Gaia, pela cura da humanidade. E a gente tinha uma ênfase muito grande nas florestas, nas matas, nas árvores, que eu sou apaixonada, porque as árvores são a pele do planeta, gente. Por que nós estamos vivendo esse calor aqui? Porque estão desmatando tudo, né? Então, assim, eu tinha um carinho, um amor muito grande pelas matas. A gente trabalhava muito. A gente reunia, era uma salinha pequena. A pessoa que ofereceu a casa era uma professora de yoga maravilhosa, uma canalizadora, assim, de altíssimo nível. Tanto que ela era uma casinha pequena, aconchegante, a gente sentava no chão, e ela tinha uma viga na sala dela. E o que ela fez? Ela, extremamente espiritualizada, né? Ela forrou essa viga de ametista. Ai, que Você tem noção do que é a energia dessa sala? É uma coisa fantástica, né? E era uma reunião simples, a gente intencionava. O que Crayon fala? A intenção é o maior poder que vocês têm. Vocês têm um poder... Sim, na física quântica também, né? É a intenção.
Então, o que a gente fazia? A gente fazia a nossa abertura energética e tal, e começava a intencionar. E ali vinha, canalizava Miguel Arcanjo, o próprio Crayon, os índios, né? Pena Branca, enfim. Eu falo que foi uma faculdade. E lá eu senti quem eu sou realmente, sabe? Eu vi o que eu posso, aonde eu posso chegar. E é um chamado, uma surpresa atrás da outra. É. Eu não esperava. Eu atribuo isso a esse implante, a minha vontade de crescer, né? Então, assim, o marco da minha vida foi essa questão lá de Jundiaí com o Craio. Depois eu vim para Araxá, porque a gente tinha um projeto eu com as minhas irmãs, só que esse projeto não deu certo. E chegando aqui, eu cheguei em Araxá em 2009, em dezembro de 2009, em janeiro me chamaram para uma reunião das protetoras, que tinham pouquíssimos de animais aqui, que estavam precisando resolver um problema do canil, que o canil municipal que estava, assim, inclusive foi interditado pelo Ministério Público, porque não tinha condição, né, o canil antigo. E a gente foi trabalhar, então, nisso, e eu e a Nilda e mais um grupo de pessoas fundamos a Associação Protetora dos Animais de Araxá, porque, deixa eu voltar só um pouquinho, numa dessas canalizações de Craio em São Paulo, porque eu sou muito ligada aos animais, eu não como carne há muitos anos. Eu perguntei para ele, porque às vezes ela abria para a gente fazer pergunta, eu perguntei por que esse sofrimento, por que os animais sofrem tanto? São criaturas inocentes, indefesas, são anjos, gente. Por que eles são tratados como eles são, né? Ele me respondeu, a primeira coisa que ele falou foi assim, você tem contrato com os animais. Eu falei, eu já sei. E respondeu. A resposta foi tão linda que eu chorei tanto que eu não lembro mais uma palavra que ele falou. Mas essa primeira frase eu sabia. Bom, voltando agora para Araxá, a gente fundou a associação, trabalhou 9 anos com animais, resgatando, tratando, curando. E a gente fez feirinha na Governador Valadares, você deve ter visto lá. 7 anos seguidos de adoção de filhote, de doação, lembram? A gente ficava lá sábado de manhã. Eu lembro. Eu fui várias Nós vezes. doamos, gente, centenas de filhotes. E de adultos também. E tem histórias lindas, lindas. Então, foi outra fase muito boa da minha vida, muito sofrida, porque a gente atendia denúncia de maus tratos. Você não tem noção o que você chegar no lugar e ver um cachorro no estado. Você fala, não é possível o ser humano olhar isso e não ver. Então, eu hoje não vou mais, eu não tenho mais... A Nilda vai e eu fico na retaguarda, sabe? Mas cumpriu aquilo que ele falou, né? O meu contrato com os animais. E fiquei por aqui. Nós não desenvolvemos um projeto, mas eu continuei aqui, fui estudar para concurso, depois desanimei. E aí, em 2018, chegaram as mesas, né? Aí eu descobri, as mesas são muito novas no planeta, essa tecnologia. Explica para a audiência o que são as mesas. Pois as mesas radiônicas, na verdade, fala mesa, mas é como se fosse uma cartolina. Uma cartolina. Um tabuleiro, né? Um tabuleiro. Só que maior que esse aqui, é A3, né? Ele é maior. Cada uma delas tem uma especificidade, né? Tem mesas, por exemplo, tem uma mesa que é a mesa que a gente chama de rede cristalina, que trabalha o DNA. Então, se você você tem alguma coisa em você que você detesta, a gente reprograma isso, a gente limpa isso no seu DNA e você coloca no lugar uma coisa que você quer. Essa é a rede cristalina e elas são todas diferentes umas das outras. Elas são gravadas com geometria sagrada. Aqueles desenhos que tem ali, chama geometria sagrada. São desenhos que irradiam uma frequência. São portais. Então, quando a gente ativa aquilo com pêndulo, que é radiestesia, você está fazendo você está trabalhando com radiônica. O que é radiônica? É você emitir frequência para onde você quiser. Aí o operador é o comandante ali, né? E é a sua mente que trabalha, o seu ectoplasma, né? Porque a gente gasta muito ectoplasma nesse trabalho. E essa mesa, eu faço mesa para pessoal na Europa, nos Estados Unidos. Outro dia fiz para um rapaz no Panamá. Gente, a energia chega na hora. Do jeito que ela sai daqui, ela chega, a pessoa sente, eu falo, olha, você vai sentir, você vai bocejar, porque a limpeza é profundo, a pessoa começa a bocejar na hora. Então, assim, isso é um princípio da física quântica, não localidade, né? As mesas radiônicas é física quântica purinha, puríssima, gente. Purinha. Então, assim, eu lia muito sobre física quântica, né? Eu tenho livros demais. Então, quando chegou a mesa que eu fui fazer o primeiro curso, eu não tinha nenhuma dificuldade com o conteúdo. Eu só queria saber logo como é que eu fazia, como é que eu ia para lá, para cá, e agora e depois, só na logística. Na interpretação, você interpretava... Claro que a gente tem muita dúvida, né? Porque é uma coisa muito nova, né?
Inclusive, eu estava relendo umas coisas de Crayon hoje, ele falando, naquela época, mais de 20 anos atrás, ele falando que ia chegar tecnologias, que nós íamos trabalhar com elas e que a gente podia não acreditar nelas, mas que era para acreditar, que era para a gente saber que aquilo ali estava na hora de chegar, sabe? Ele até contou um caso, uma historinha, ele gosta muito de historinha, que, por exemplo, a pessoa, hoje, você é chamado para uma reunião, você volta no tempo há 200 anos atrás, e você chega lá com uma maquininha de calcular, no meio daquela galera de 200 anos atrás, e a hora que você mostra aquela calculadora, o pessoal já assusta, né? Porque é uma coisa nova, ninguém entende, e você corre até o risco de vida, né? E se fosse na Idade Média, você ia para fogueira, né? Então, ele avisando a gente, assim, olha, vocês vão assustar, era o que ele queria dizer. Mas, por favor, acolham isso. Acolham. Vai dar certo. E é o que está acontecendo hoje. Olha, quantidade de gente trabalhando com essas tecnologias. Tia Isolda, a Flor sabe, eu fiz um curso, né? Só que eu não consegui, porque eu cheguei num momento da minha vida, ou eu trabalhava ou eu me dedicava a isso. É muito complexo. Você está falando, eu estou arrepiando aqui. Porque quando você está com o canal aberto e está pronto, inspirada para isso, eu lembro que eu comecei a testar meu pêndulo, né? Fazendo perguntas, coisas básicas, né? Esse aqui é um copo d'água, até você saber dominar. Mas é assim, é uma inquietude que dá na gente e é fantástico. Só que não foi meu momento, né? Ela tá guardada, ela é linda, minha mesa. Mas eu falei, por um outro momento que eu tiver na minha vida, eu vou, né, resgatá-la. Mas agora não era o momento dessa entrega, porque a gente tem que entregar, né? Muito... E se era o seu caminho também, né? Sim, se era o meu caminho, é verdade. E pode ser que não fosse a hora mesmo. Isso, né? E a gente é bom, eu sempre falo, né? O que é óbvio para nós não é para o outro. Então, vamos falar aqui. Quando a tia Isolda fala de tecnologia, nós estamos falando de todos esses recursos que hoje podem ser usados, muitos recursos de terapias energéticas, terapias holísticas, que hoje pode se dar o nome que são tecnologias que estão aí para serem desenvolvidas por nós seres humanos para ajudar as pessoas, servir as pessoas. Então, muitas vezes, quando é que se procura, né, por uma mesa, por uma apometria, por uma constelação, por um Theta Healing, por um EFT, quando é que se procura? É quando as pessoas estão vivendo situações das quais nem sempre outros caminhos resolveram. Então, nem sempre só a medicina resolve, só a sua religião resolve, não, só aquele medicação resolve. Então, a gente em breve vamos falar do tema sobre ansiedade. Então, hoje é absurda a quantidade de pessoas que tomam medicação para ansiedade. Então, a ansiedade, ela pode ser tratada através de uma mesa? Sim. Né? Então, esse é um dos objetivos aqui. É trazer para as pessoas a clareza desses benefícios que esse tipo de tecnologia já traz. Eu sempre digo, quando você passa por um processo de reprogramação mental... Qual que é a diferença, às vezes, de uma reprogramação mental para uma terapia, para uma psicologia? É que a reprogramação mental, ela trabalha com técnicas, ela trabalha com tecnologias que faz você desconstruir crenças, memórias de dor, sofrimentos, genéticas aí do seu DNA que você carrega de geração em geração com alguma dor, como traição, como raiva, com ódio. Aí vai, suicídios e doenças, tudo isso pode ser trabalhado usando essas técnicas. E aí, quando as pessoas me falam assim, Florence... onde que entra uma mesa, aonde que entra uma constelação, onde que entra a apometria? São ferramentas que são utilizadas para acelerar esses processos. E às vezes, quase sempre, algumas delas funcionam instantâneo, né, tia? Porque é uma energia do aqui e do agora, né? Eu falo, é uma energia online. Então, traz aqui pra gente um pouquinho sobre quais são as maiores demandas que você tem hoje. Quando as pessoas te procuram, a maior parte das pessoas te procuram para quê? Para fazer as mesas, apometrias, tudo isso. Olha, Florência, posso dizer que tudo. Né? Mas, assim, muito relacionamentos, né? Relacionamento tanto amoroso quanto familiar. Tem muita gente com problema. E, às vezes, é muita coisa de vida passada. Porque, na família, a gente vem sempre naquele grupo, né? Mudando de posição. Então, se você vem com aquela pessoa muitas vezes, é porque você ainda tem alguma coisa ali para... né, para resgatar, para resolver. Então, tem muito problema de família, amoroso também. Muita gente chega lá e fala, Isolda, eu não consigo ter uma pessoa. Eu não consigo, não dá certo, não dá, não rola. Eu vou olhar, tem um voto de pobreza.
numa outra vida ela foi. Eu fiz isso ontem. Um rapaz que me pediu, ele tinha um voto de pobreza, mas a pobreza não, celibato. Celibato. Porque você foi da igreja católica ou de alguma outra instituição religiosa, você foi obrigado a fazer um voto, gente, não fica lá naquela encarnação. Ele fica com você enquanto você estiver reencarnando. E aí, você, por exemplo, se é de pobreza, muitas vezes a pessoa não consegue deslanchar na vida. Ela está na escassez. Tem um voto ali, está amarrado pela perna, tem uma corrente ali. Não vai para frente, né? Então, isso é muita coisa de financeiro, de prosperidade, de abrir energia, doenças. A pessoa chega com problemas de suicídio na família, né? E às vezes com problemas no cérebro, a pessoa já está muito doente, eu vou olhar, tem uma magia negra. Né, fizeram magia negra e é para tem magia negra que é para matar, né, com demanda de morte. Então, às vezes a pessoa já está lá muito debilitada, né, porque é intenso aquilo em cima da pessoa. Então a gente tira essa magia. Eu vejo muito, por exemplo, suicídio. 80%, gente, das tentativas de suicídio, a pessoa está obsidiada. E ela, às vezes, não está com um obsessor, não. Ela está com muito mais. Então, eles ficam ali em cima da pessoa, vão ficando, até que a pessoa desiste, tira a vida e vai embora. E é isso que eles querem, né? Porque, geralmente, são vingadores, são cobradores de vida passada. O que mais, hein? Eu tenho percebido, pelo menos eu tenho recebido muito... por onde eu ando, as pessoas têm falado muito sobre as questões emocionais vividas por crianças. Mães, né, falando que as crianças estão passando, por exemplo, crianças com 7, 8, 9, 10 anos já entrando em depressão, já tendo crise de pânico, já saindo da escola, né? Então, eu acredito que você tem essa demanda aí também, né? Tem, muito mesmo. Ultimamente, eu andei tratando de algumas crianças, 2 delas estavam obsediadas, gente, incrível, uma criança de 7 anos, um obsessor, assim, da criança parar de comer, não tomar mais água, não sair do quarto, com medo, porque você imagina, no espírito de uma criança de 7 anos, 3 criaturas que são maus, né? É coisa trevosa, né? Então, é muito pesado, né? E tem também uma outra questão, sabe, Florença, que eu vejo muito na mesa, que é o seguinte, essas crianças que estão chegando hoje, elas são seres mais evoluídos, né? A gente sabe que o nosso planeta vai evoluir, ele vai sair disso que ele está, porque a humanidade vai evoluir. Então, como é que vai ser? Nós que estamos aqui, que já somos uma geração mais antiga, nós vamos morrer naturalmente na hora que tiver que ser. E essas crianças que estão chegando, que são seres preparados, que são seres muito mais evoluídos do que a gente, eles vão assumir. Então, seres benevolentes, compassivos, inteligentes, com uma inteligência muito acima da nossa. Eles vão trazer tecnologias novas, já estão trazendo. Porque nós tivemos a primeira leva dessas crianças, que foram os índigos. Talvez vocês sejam índigos, depois a gente tem que olhar na mesa. É mesmo. Porque vocês trazem um novo. O índigo veio para quebrar paradigma, para mudar o status quo. Depois dos índigos vieram os cristal. Os cristal estão nascendo agora. Eles são extremamente sensíveis, eles também são perceptivos. E isso foi pós-pandemia? Não, isso está bem anterior. E o que acontece? Nós não estamos preparados para essas crianças. As escolas não sabem lidar. Eu vejo lá em casa, nós não estamos preparados para o Ravi. Os médicos não sabem. Não, ele menino é surreal, que é menino. O Ravi. Surreal. Eles sabem das coisas, eles te olham e falam, não é assim não, mamãe. Tá errado, você vai olhar. O meu neto, ele tinha 3 anos, ele me ensinou que tinha um microfone no iPhone que eu podia falar e pedir. O Pedro, gente. Então, eles são especiais, estão sendo medicados, é uma judiação, porque eles precisam ser quem eles são, eles têm que expandir a energia deles. A essência, eles são identidade. Muito melhores do que nós, né? Mas as pessoas não estão preparadas. As escolas, então, nem se fala. Sim. A nossa educação para eles é um tormento, gente, porque eles são tão abertos e eles são obrigados a ficar ali naquela coisa, na caixinha, uma tarde sentada. Não tem jeito, isso tem que mudar rápido, né? Então, eu acho muita criança cristal e eu falo com a mãe, olha, o seu filho é uma criança cristal, você vai ler esse livro aqui, que é um livro espetacular. Quem quiser, depois eu passo o nome, para você saber. Indica pra gente aqui, depois pra gente colocar Criança na nossa... Cristal, da Ingrid Canete, uma psicóloga gaúcha, que só trata dessas crianças. Para você saber quem é o seu filho, como que você vai lidar com ele. Você tem uma joia, querida, você tem um tesouro.
E essa criança é um presente divino na sua vida e você está enfiando remédio nele. Você está apagando a luz dele. Enquanto os pais não têm essa consciência, eles vão começar a minar. Não, as crianças, criança. aí eles não trabalham, viu? Aí eles não trabalham porque eles têm força, né? Porque tá indo contra a essência, né? Tá indo do que contra vieram a essência. fazer, Aí você a pode energia saber. não... Aí o trabalho é grande. Ô tia, outro dia eu tive eu tava num lugar aqui em Araxá, e num cabeleireiro, e aí tava saindo uma amiga minha, e a gente foi trocando ideia, ela foi comentar comigo de uma situação que ela tava vivendo com o filho, e aí numa conversa, eu falei pra ela assim, você precisa de ir lá na tia Isolda, porque na hora que a pessoa vai explicando o que tá passando, é muito claro pra gente, quando a gente sabe que tem que indicar o trabalho dela, porque a gente sabe que às vezes esse movimento já vai desbloquear muito, né? Já vai fazer o processo de limpeza. Daqui a pouco vai explicar um pouquinho o que é a limpeza. E aí, a primeira resistência, o primeiro comportamento dela, na ação dela na hora foi, Flor, eu morro de medo disso. Pois é. Né? Então, fala aí um pouquinho sobre todas as questões que estão ligadas às crenças religiosas, porque isso, a crença religiosa, ela impede a pessoa de acessar esse tipo de tecnologia, esse tipo de ajuda. E, às vezes, a pessoa está deixando de ajudar um filho, de ajudar uma pessoa, ou a ela si mesma, por causa de crença. É a diferença da espiritualidade, né? Diferença da espiritualidade com religião, né? Eu posso comentar algo que é assim, ó. A minha primeira mesa radiônica foi feita em janeiro de 2019, lembra? Foi? Foi. Não lembro. Foi. Na época, a Tisolda fazia 2 mesas radiônicas. Eram 2 mesas radiônicas. E eu marquei, logo no fim do ano, a gente estava fazendo confra de fim de ano em família, e ela comentou sobre as mesas radiônicas. E eu falei, eu preciso disso. Porque tem alguma coisa na minha vida que precisa disso. Alguma coisa. E eu fiz a primeira mesa radiônica. Num momento de transição de carreira. Você estava vindo de São Paulo para cá, não era? Uberaba. Tava vindo de Uberaba para cá. Agora eu lembrei. Isso Foi a primeira mesa. Então, assim, depois disso, eu fiz várias mesas, e conforme a Tisolda foi se capacitando, estudando, eu fui fazendo as mesas radiônicas, fiz apometria, e em fases diferentes da minha vida, eu posso falar que o anjo da guarda, Tisolda, e eu me emociono, me salvou. Porque, primeiro que já era difícil eu ter que lidar com quem eu era, né? Que eu tava, assim, eu era um ponto, não fora da curva, mas bem longe, assim. A curva tava lá e eu tava lá. Então assim, sobre entendimento e tudo, e fui e busquei a ajuda dela, até por demanda de magia negra, demandas espirituais. Porque depois que você também começa a olhar para a espiritualidade, você começa a ter uma percepção mais aflorada de que aquilo não tá certo. E eu preciso de ajuda. E eu sempre falei assim para Tisolda, eu falei assim, o mundo precisa conhecer você. Porque se eu precisava ser salva inúmeras vezes durante a minha vida, gente, todo mundo precisa. Sim. E aí, olha só. Às vezes, gente, eu encontro com uma pessoa no salão. Essa pessoa falou alguma coisa, eu falo assim, vou te passar o telefone da Tisolda. Eu já vi. Não faço assim? Eu faço exatamente assim. E de repente ela me fala assim, ai, uma pessoa, Tisolda, não conheço essa pessoa não, mas eu faço isso, eu faço tudo, né? Mas Por quê? Porque pra mim tem a ver com salvação. Sabe? Então, assim, quando a gente falou, vamos falar de espiritualidade no Forecast, eu falei assim, a gente tem que trazer alguém, a gente tem que trazer a Tisolda. E outras pessoas que falam disso, né? Porque, assim, o meu respeito e a minha gratidão por tudo isso. Porque, de fato, é uma saída. É a forma de você querer ajudar os outros, né? E depois de indicá-la para outras pessoas, a gente vê que o problema da gente é desse tamanho. Porque tem pessoas com problemas, gente. Sim. Gigantescos, num nível que você não consegue contar para os outros. E assim, agora que você vai falar um pouco da limpeza, é engraçado que eu sempre falei assim, eu não sei explicar direito o que é a mesa radiônica, mas só faz. Ela vai te explicar, você vai entender, só faça a mesa radiônica. Eu acho que a mesa, eu já fiz algumas, ela traz uma informação e ela abre, né? Como se fosse assim, não é um tarô, não é nada disso, porque é uma energia, mas tipo, você tem respostas, né? Quando eu tava no momento vendo a minha loja, vou embora, fica aqui, eu fiz uma mesa radiônica e assim,
me deu tanta clareza do que eu tinha que tomar e do que ia acontecer que você nunca mais quer ficar sem fazer. Não. Porque a mesa radiônica, a diferença pro tarô é que o tarô vai te falar, olha, tem isso, tá acontecendo isso na sua vida. Tchau. Sim. Não te direciona. A mesa não. A mesa eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou falar, olha, isso, o que vier. Porque às vezes não tem permissão divina para tudo, né? Uhum. E aí a segunda parte da mesa é o tratamento, né? E outra coisa, não é a tesoura. A tesoura é só a chavinha de fenda. Eu falo que eu sou a chave de fenda, né? Porque a espiritualidade e todos esses egregos que tem por aí, que estão aqui no planeta para nos ajudar nesse momento, principalmente por causa da transição planetária, elas precisam da gente. Ela precisa de quem está encarnado, tá? O nosso ectoplasma, a nossa vontade, a nossa fé para atuar. Quem faz a mesa não sou eu, né? Uhum. Eu só intermedio ali, sabe? E da primeira mesa que eu fiz, olha o que eu descobri. Que eu tinha um voto de pobreza. E a hora que ela me contou, eu fiquei indignada. Eu falei, quem eu era? Você pode ter sido uma freira. De pobreza? Mas de pobreza? O tio, o voto de pobreza dela era só dela ou era da nossa família inteira? Provavelmente. Não, esse era meu. E eu fui no momento de transição de carreira e eu falei, eu tenho muita dificuldade nisso aqui. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu me dou assim, assado, e eu percebo que existe uma dificuldade em relação a dinheiro, né? Assim, quando ela falou pra mim assim, Maria Rita, você tem um voto de pobreza. Eu falei assim, eu não tenho, não é possível. Tenho um voto de pobreza, mas quem eu era? Porque nesse momento a vontade que eu tive, eu falo assim, voltar lá e falar assim, né? Presta atenção no que você tá fazendo, você vai ferrar com a minha vida daqui não sei quantos anos. Voto de pobreza? Ah, não. Eu falo assim, ó, quando eu entrei nesse mundo, a reprogramação mental, ela trata a situação como um todo. E as mesas, as terapias holísticas, elas vão pontual naquelas questões, né? Então, é difícil alguém fazer uma reprogramação comigo e eu em 3 meses não virar pra pessoa e falar assim, vai lá fazer uma mesa, vai lá constelar, porque esses processos, eles aceleram muito e traz muita clareza mesmo. E o dom pra fazer isso é o dela e não o meu. Mas eu lembro que quando eu entrei nesse mundo da reprogramação, e aí eu lembro que um dos motivos principais era entender a escassez da nossa família, né? Da parte do papai, que é a parte delas. Quase matava essa aqui também, coitado. Nossa, eu queria saber que todo mundo tinha morrido, o que aconteceu, e quem que morreu sufocado, quem não morreu, tudo eu queria saber. E aí, eu lembro que o dia que eu estava estudando, e que eu entendi isso, eu lembro de eu falar assim, eu tenho mania de falar, quando eu quero falar com Deus, com o universo, que eu olho pra cima, né? E aí, quando eles falam comigo, eles têm que olhar pra baixo. Eu virei pra cima e falei, ó, não tô te entendendo. Qual foi o momento em que você aplicou alguma coisa na minha família de escassez? Porque ninguém me perguntou se eu queria, ninguém me falou comigo que se era isso que eu queria seguir na minha vida, ninguém me perguntou. Eu não sei onde tá meu livre-arbítrio dessa história toda. Tá aqui, nós temos que em vida ter que tratar desse assunto que é problema de vocês lá de trás. Então é isso, porque... isso é o que é a parte herdada, né? Onde, na minha linha, a gente fala que é aquilo que fica no campo, que é aquilo que é sistêmico, que é aquilo que a família vai trazendo de geração em geração, e que enquanto, mesmo aquilo que não é curado em vida, vai manifestando nas próximas gerações. E o mais incrível, o dia que eu aprendi que quando você cura isso em vida, você limpa os descendentes e para trás e para frente. Então, os seus filhos, os seus netos, já é cura para os que virão e para os que passaram. Aí é que entra as coisas divinas, né? Porque como que você pode imaginar que aquilo que você curou em vida, você ao mesmo está curando a sua ancestralidade, a sua descendência toda? Como? Aí eu falo que são as coisas simples. É no simples que existem as curas. E as pessoas às vezes esperam tanta coisa, né? Tanta coisa para ser curado. Exatamente. Fala um pouquinho então dessa questão da espiritualidade com a religião, na sua opinião. Olha, são 2 coisas completamente diferentes, né? Hoje eu já passei por... Eu era muito católica, fui criada no catolicismo, apesar do meu pai ser espírita. Tanto que ele e a mamãe fizeram um acordo de nos criar na religião católica, porque não tinha jeito. A minha avó, minhas tias não iam aceitar a gente no espiritismo. Mas não adiantou nada. Depois que todo mundo cresceu, foi todo mundo no espiritismo, né? Mas, enfim,
eu passei pelo catolicismo, pelo espiritismo, li tudo que podia ter, trabalhei nos centros espíritas, mas eu não parei aí. Eu continuei, avancei, porque aí depois... Porque o espiritismo ele não tinha que ter parado, o espiritismo foi um portal incrível, né, que Allan Kardec trouxe. E isso ele tinha que evoluir, porque o espiritismo é uma ciência. E, infelizmente, hoje, em alguns lugares, ele se transformou em religião. Tem dogma, tem tudo, né? Depois, aí eu continuei na minha caminhada, veio a Fraternidade Branca, veio até chegar em Craio, que aí, né, foi tudo. Mas hoje eu me considero uma espiritualista, universalista, independente. Eu tenho fé, eu acho que eu sou a pessoa que tem mais fé nesse mundo, sabe? Total, assim. Inclusive, depois eu quero contar para vocês como é que as mesas chegaram, qual que foi o último passo. Mas o que acontece? A religião, ela coloca o conhecimento nas caixinhas. Ela coloca na caixinha, coloca ali define e fica... É aquilo ali, tá? É desse jeito, é dogma, né? São regras, enfim. A espiritualidade, ela é ampla, ela é total, ela é tudo, ela permeia tudo. A gente não pode separar a espiritualidade da gente, nós somos a espiritualidade. Só que nós estamos encarnados numa terceira dimensão, ou porque precisamos, porque temos lições, ou porque pedimos para vir agora ajudar, né? Então, a gente não pode separar. Nós e a divindade somos nós somos um com Deus. Nós somos um, gente. E isso isso não entra na nossa cabeça. Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, eles modificaram. Você sabe que a Bíblia foi muito modificada lá em Roma, né? Quando o começo foi oficializado na religião. Porque a frase certa era, nós e o Pai somos um. E para a gente entender como que é isso, como que isso é tão forte, eu gosto de uma historinha que eu ouvi uma vez, não lembro mais onde, sobre as ondinhas. Pode contar a historinha? Pode. Numa praia, lá na Bahia, numa praia muito boa, ficavam lá as ondinhas, né, o dia inteiro, para lá para cá, e elas eram amigas, conversavam e tal, e era aquela fofoca. E um dia, uma delas falou, olha, eu tenho um sonho, que é conhecer o oceano. O oceano, gente, me atrai. Eu acho que o oceano é fantástico. Ele é profundo, ele é misterioso. Nossa, é tudo que eu quero na minha vida. Eu nunca vou morrer se conhecer o oceano. A ondinha falando isso. Ondinha. Aí uma outra onda mais velha que estava lá virou para ela e falou, querida, você é o oceano. Você é. Não tem como separar, você é. E é isso, gente, nós somos. E nós temos que ter consciência disso. O poder que nós temos com a nossa intenção. Jesus falou, né? Tudo que eu faço, vós fareis e mais. E é isso. O que nós fazemos hoje com essas mesas, com essas terapias? É curar as pessoas, é ajudar, é fazer aquilo que eu fazia ali. Numa outra medida, não estou me comparando com ele nunca, mas é isso, no fundo é isso. Então, para mim, religião é limitador, é assim, castrador. Né? Você vê, eu era super católica, dei aula de catecismo, não sei quantos anos, fazia encontro de jovens com meus filhos, fazia encontro de casais, fazia bazada peixinhos, Quando eu separei do meu ex-marido, eu fui proibida de comungar. Eu fui excomungada, literalmente. E eu era, gente, uma católica fervorosa. Isso me arrasou, eu fiquei arrasada de não poder mais comungar, né? Foi aí que eu procurei outras coisas, achei o espiritismo, que era a vibe do meu pai, e o meu pai foi uma pessoa muito evoluidíssima para a era dele, e se a gente tivesse sido criado no espiritismo, acho que eu teria, não sei, eu acho que está tudo certo, não vamos reclamar não, mas tinha uma coisa ali que a gente perdeu, né? Porque ele morreu muito novo, né? Ele morreu com 38 anos. Mas para mim é isso, Flor. Deu para... Quando a gente fala em crenças religiosas, nós estamos falando de tudo aquilo que a gente tem como verdade. O que é crença? Crença é tudo aquilo que você tem como verdade. Para você ter essa crença, alguém te ensinou. É simples assim. Alguém te ensinou. Então, é a criação. Lembra da gente falar do que acontece com a gente da barriga da mãe até os 10 anos, que é a primeira infância? Aquilo ali que você aprendeu se torna uma crença, se torna um programa, e aí você defende aquilo ali como uma verdade. Então, muitas vezes, aí as pessoas, sabendo disso ou não sabendo disso, vai criando todos os braços dentro dessas crenças, no caso das religiões, né? E aí a gente tem isso como uma verdade, e isso se limita a nossa visão. Então, eu tô aqui numa crença, né, religiosa, que é o que nós estamos falando aqui, mas existem as infinitas possibilidades em volta para te tirar da mesma situação.
Né? Então, você tem uma situação onde você está enxergando só uma saída. Existem infinitas possibilidades em volta dela para te tirar daquela... Aquela ali não é a única. Né? Só que quando você entende que é a única e aquela religião, no caso, não te salva, parece que você desiste da vida. Né? Você desiste da vida. Então, agora conta um pouquinho o que é limpar. Assim, para as pessoas entenderem o que é... Quando você usa dessas ferramentas, qual que é o benefício principal delas? Ok. Com as mesas radiônicas, a primeira coisa que você faz é um diagnóstico, né? Então, por radiestesia, eu tenho uma anamnese montada. Claro que essa anamnese não esgota a pessoa, lógico, aquilo ali é só o início para uma caminhada, né? E, por radiestesia, eu vou perguntando se a pessoa, por exemplo, faz um diagnóstico mesmo, o que tem ali no campo da pessoa, porque nós somos seres multidimensionais, o nosso corpo físico é o menor e o mais básico, o mais rústico, né? Nós temos vários corpos físicos. Então, tudo que acontece na nossa vida, essas coisas que a Florença colocou agora, você não consegue resolver aquilo é um trauma, você arquiva. Aí você vai arquivando, corpo mental, emocional, físico, vai. Chega um ponto que você não aguenta mais carregar aquela mala. É uma mala, você está arrastando uma mala ali. Então, nesse momento do diagnóstico, eu olho a quantidade, a frequência de ressentimento, de mágoa, de trauma, de abuso, uma série de coisas, né? Se essa pessoa está com obsessor, olho primeiro os chakras, porque os chakras têm uma leitura. Por exemplo, se o seu chakra básico a frequência está muito baixa, você está com bloqueio na sua vida financeira. As pessoas chegam muito com o chakra do plexo solar, com energia. Desequilíbrio, o da garganta. É emocional, né? O plexo solar está ligado ao emocional. Enfim, depois que eu faço esse diagnóstico, a pessoa está comigo ou não, depende, pode estar se presencial ou não, eu passo para a segunda parte da mesa, que é o tratamento, né? Então, aí sim, eu vou usar aqueles portais, eu vou trabalhar com pêndulo, né? Emitindo a radiônica. Tem várias, na mesa azul de Miguel Arcanjo, por exemplo, que é uma mesa que eu trabalho muito, são 18 ferramentas. Então, tem geometria sagrada, tem... uma coisa que a gente chama de Código 21. O Código 21 é uma ferramenta que abre 21 portais nos nossos corpos, escaneia tudo aquilo que eu diagnostiquei e desfragmenta toda aquela energia, sabe? Vai desfragmentando. Depois eu instalo o que a gente chama de vórtice platino. Isso tudo é intenção, viu, gente? Sim. Quando eu intenciono, o negócio vai, né? Esse vórtice vai e suga toda essa energia. Então, é a primeira limpeza que a gente faz na mesa. E é aí que a pessoa fica sonolenta. Quando eu aviso, olha, você vai abrir boca daqui a pouco. É porque mexe, né? Vai lá no fundo. Depois, tem uma ferramenta que é Miguel Arcanjo, que tem uma limpeza mais pesada, limpeza mais leve. Tem uma que é muito interessante, que chama dodecaedro. O dodecaedro é um sólido platônico, né? Um cristalzinho que tem 12 lados. E essa ferramenta, ela lida com o tempo na sua vida, porque a nossa vida, desde que a gente nasce, é feita de ciclos, né? Tem o primeiro ciclo de 0 a 7 anos, 7 a 14, 14 a 21. E o que acontece? Quando você está no momento de fechamento de ciclo para abrir o próximo ciclo, se acontece alguma coisa na sua vida, um trauma, um acidente, alguma coisa, e te desequilibra, você não consegue fechar aquele ciclo. Então, o próximo ciclo já não abre bem. Sabe? E aí vai arrastando aquilo. O que acontece? A pessoa começa a repetir padrões, atrair coisas que quer dizer, não vai para frente. Então, quando vem, eu pergunto, é ciclo para trás que está aberto, que precisa fechar? Ou a pessoa está no momento de fechamento de ciclo e a gente precisa ajudar ela a fechar o ciclo e abrir o próximo. Isso tem muito a ver com prosperidade também, né? E sim, são 18 ferramentas, gente. Tem uma que chama Merkaba, que quando vem a Merkaba, a mesa vai trabalhar num dos corpos sutis da pessoa. Então, vai aprofundar muito, né? Pode ser, por exemplo, o nosso corpo causal é o corpo das memórias, das lembranças, do registro acástico de todas as vidas que a gente já viveu. Então, vem muito limpeza no corpo causal, porque é como se ele fosse, eu faço essa analogia, como se ele fosse uma túnica, que deveria ser branca, né? Mas, por causa dos nossos problemas que nós trouxemos, ele é todo manchado, né? Então, a gente está aqui para clarear esse corpo, para limpar, para, né, descarregar isso. Então, vem muita limpeza para o corpo causal através da Merkaba. A Merkaba é o veículo da nossa alma, é um nome que se dá
para uma estrutura de luz muito linda, energética, né, divina, onde ela contém a nossa alma. São dois tetraedros que ficam girando, assim. A figura é muito bonita. E não, a gente eu não trouxe aqui a relação. Conta um pouquinho o que é apometria, para as pessoas entenderem. Apometria, porque a maioria das minhas mesas não é apométrica, é mesa radiônica, psiônica, mas quando eu comecei eu não trabalhava com apometria. Porque o que é apometria? Com a apometria você tem mais possibilidade de fazer limpezas mais profundas, mais de problemas mais sérios, mais pesados, assim, né? Vamos dizer, tem um obsessor, tem uma magia negra. Então, a apometria, gente, ela já é uma coisa antiga. Muito, deve vir lá antiga. de Lemúria, né, Flor? Só que se perdeu alguns tempos, né, na esteira dos tempos. E o que acontece? O doutor José Lacerda, um médico espírita gaúcho, na década de 60, ele descobriu, não sei como, tem lá no livro dele, eu já li, já esqueci. Ele descobriu essa técnica e ele levou para o centro espírita, porque o centro espírita, naquelas mesas de desobsessão, as pessoas vão saber, a espiritualidade traz o espírito que está precisando ser resgatado, né? O médium recebe, que ele incorpora, e ele conversa com o doutrinador, e o doutrinador convence ele de que ele já morreu, porque muitas vezes eles chegam ali, eles não sabem que morreram, não sabem. Estão vagando, cadê minha casa, meus filhos, minha mulher, o que está acontecendo? Então, explica o que está acontecendo, e agora olha ali o que está do seu lado, então agora você vai assim no espiritismo, eu já trabalhei muito lá. Com a apometria não precisa disso, né? A apometria a gente usa os pulsos magnéticos, são 7 pulsos, né? Esses pulsos são magnéticos, eles abrem portais, fecham portais. Olha que coisa simples, gente. É simplérrimo, né? Então, na apometria, você consegue ajudar uma pessoa sem precisar daquele povo todo em volta de uma mesa, só desdobrando o médium, ele vai lá ver o que aconteceu, quem que é aquela pessoa, se está muito, muito deformado por causa do tempo que está sofrendo, enfim. Com a apometria, a gente faz esse tipo de limpeza. Nas mesas, eu consigo limpar magia negra, eu não conseguia nas outras, nas primeiras. A gente fez a apometria. Quando eu precisei dessa limpeza mais profunda, a gente fez a apometria. Foi, senão eu não conseguia. E ele consegue também tirar o obsessor. Eu lembro uma vez que eu fiz uma mesa com uma pessoa, uma criança estava muito, muito desequilibrada, estava trazendo muito problema. E ela me pediu e eu abri a mesa para essa criança e deu que tinha um desencarnado na casa deles, né? Estava na sala onde a criança ficava no videogame, né? E na época eu não fazia apometria, não, era só essas mesas radiônicas das primeiras, né? Mas como era uma pessoa muito querida e eu queria ajudar, olha só, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu fiz a mesa e pedi para que fosse tirado dali aquele ser, né? Resgatado e ajudado, porque ele precisa de ajuda, né? Gente, quando foi de madrugada, eu deitada de bruços, eu gosto muito de dormir de bruços, eu senti pegar na minha cintura, assim, sabe quando pega na sua cintura e faz assim, caiu a ficha, eu falei, o cara tá aqui. E tava. Então, aí foi uma lição. Eu falei, eu não posso, eu não consigo, não é assim. Aí eu apelei pro pessoal do centro para poder tirar ele de lá, né? E foi feito. Agora, com as mesas apométricas, não. Com a mesa apométrica, eu comando resgatar o obsessor, pum, vai. Sabe? A apometria, ela me dá essa possibilidade de fazer limpezas mais profundas. A gente desdobra os corpos, tem uma das características da apometria, desdobramento, porque quando você desdobra os corpos, porque os corpos ficam juntinhos ali, né? Quando você desdobra, você abre, como se você pegasse um tecido e esticasse, fica fácil das hierarquias, né? Entrarem fazer o diagnóstico e tirarem dali o que precisa ser tirado, né? Nesse caso, quando eu faço mesa apométrica, a pessoa precisa ficar num lugar seguro, não estar dirigindo, nem mexendo com alguma coisa perigosa, porque a pessoa pode ficar zonza, a maioria das pessoas fica meio confusa, assim. Mas é uma técnica maravilhosa. E aí eu acho que as pessoas também gostariam de entender a diferença disso com constelação. Porque a constelação hoje está bem divulgada já, né? Eu ia perguntar hoje, isso. Eu posso fazer uma mesa para o meu filho, por exemplo? Pode, claro. Pode. Porque a constelação é assim, né? A gente pode constelar um problema do filho, um problema do marido, enfim. Pode. Então, posso abrir uma mesa para o filho. Sim. E aí eu abro essa mesa. Desculpa, né? Vai fazendo a pergunta. Eu abro a mesa e aí você vê os instrumentos que você vai usar. O diagnóstico. Você faz o diagnóstico e você vê qual os que é o problema dele? Que... Se o problema dele está na ancestralidade, quantas vidas ele teve com você, quantas vidas ele teve com o pai,
Quantas sim. linhas de dor e sofrimento, se tem trauma entre vocês. A primeira coisa que eu faço é isso. Limpar. Aí a gente limpa essas vidas com essa pessoa. Por exemplo, vou limpar a vida dele com você. Com certeza você teve vida passada com ele. Então, a gente já limpa essas linhas. Porque tudo que aconteceu lá fica conectado aqui, fica um link aqui dessa vida. Sim. Então, você fica recebendo aquelas frequências e ele também. Então, a beleza dessa mesa é isso. A gente consegue cortar, desligar, tirar do plug ali. Sim. Não chega mais aqui. Fica guardado no registro acástico seu e dele, que é um lugar onde ficam todas as nossas informações de todas as nossas vidas, porque nós não somos só da Terra, nós somos do universo, nós viemos de outros planetas, sabe, né? Eu Nós falo temos que é onde karma ficou, onde galáctico, está a nosso gente tem- iCloud, entendeu? Onde Hã? está nosso iCloud, né? Que fica tudo, todas as É, nossas informações é ficam ali isso mesmo, armazenadas. é um iCloud. E depois aí eu continuo a mesa, eu olho se ele tem, por exemplo, nessa mesa, por exemplo, se for fazer essa mesa, eu olho se ele está com obsessor, se tem parceiro de afinidade é encosto, porque o obsessor é aquele cobrador de vida passada, seu inimigo. O encosto não, se você é uma pessoa que fuma muito, ou que bebe muito, Ele gosta vai de beber, atrair, você atrai esse tipo esse tipo de... de espírito que morreu, né, com problema de bebida, que, enfim, era viciado em fumo. Então, ele te vê, ele encosta e fica ali. E te atrapalha, é um vampiro energético, ele fica te vampirizando, né? Eu olho se tem... A experiência genética é muito interessante. A gente olha se a pessoa tem chip, implante ou alguma tecnologia intrusa, sabia? Que isso é comum, gente. É mais como comum é que do é? que as pessoas imaginam. Muito mais comum. É que você muito imagina. mais comum. Como assim, É. gente? Instalam chips e implantes espirituais em você e você fica te controlar. comandado. Para te controlar, para te atrapalhar, para tirar a sua espontaneidade, para tudo, para te adoecer, para tudo. Então tem que olhar se a pessoa está com implante, né? Eu olho. Conta como é que conta para as pessoas como que é possível isso acontecer. Por exemplo, qual é a Antes. circunstância que uma pessoa pode receber um chip desse? Mas antes, então, explica melhor, Tisolda, que algumas pessoas brincam com a espiritualidade, né? Eu tô falando brincam porque eu não sei o melhor termo de falar aqui, mas elas usam da espiritualidade de tudo isso para benefício próprio. Sim. Então, não é todo mundo que está envolvido na espiritualidade que vai ter a intenção de ajudar outras pessoas. Pelo contrário, tem muita gente ganhando dinheiro, vamos falar, para ferrar com alguém, né? Então, assim, como que é isso? Existe isso mesmo, né? Existe, a gente sabe, mas explica melhor, assim, pela sua ótica, do que a espiritualidade também pode ser para quem não tem uma boa intenção. Porque ela vira uma arma. Como eu falei, a espiritualidade é tudo. Nós somos, né? Nós estamos nela, né? Nós somos. Por exemplo, um exemplo que eu tenho é a magia negra, que é feita em determinados locais, que vocês sabem, né? A gente não vai falar aqui, mas que são profissionais. Eles estudam, eles se preparam, e são rituais, assim, né, fortes. O que é isso, uma magia negra? Eles têm o poder de controlar os elementais, que tem de todo tipo, porque os elementais, eles não sabem o que é bom ou mal. Eles te obedecem. Quando você consegue mentalmente controlar, Dá uma ordem ali, eles vão ele e vai fazem obedecer. aquilo. Pode ser a pior coisa do mundo, eles vão lá e fazem. Isso que é magia negra, sabe? Aí usa roupa, usa um objeto, e é feito em encruzilhada, em cachoeiras. E isso é um uso Maléfico, né? maléfico. Gente, tem coisas assim terríveis. Amarração. O que eu pego na mesa de amarração não é brincadeira. Então, existe e tem efeito. Tem. Às vezes um casamento equilibrado, a pessoa com amarração consegue desequilibrar, separar o casal, né? Às vezes o casal com filho. Assim, é muita crueldade. E tem muito. Tem muito. Então muito. tem que estar sempre buscando, né? Realmente essa ciência com conhecimento para o bem. Porque, como diz, há mais mistérios entre o céu e a terra, né? Então, eu acho que é isso. Essa informação aqui hoje é grandiosa para muitas pessoas, né? Que às vezes nós somos leigas, às vezes, em muitas Uma hora coisas. vamos contar aqui o meu caminho de descoberta espiritual. E ele partiu lá atrás, quando eu comecei a fazer as mesas radiônicas, que eu acho que me deu a percepção de perceber que tinha algo errado na minha vida. Quando eu recebi uma demanda mesmo espiritual de magia negra, e assim, de me pôr numa cama e você não saber o que é. Vai pra cama. Sabe? E assim, isso que a Juju tá falando é muito
É muito real, assim. As pessoas têm que ter noção de que isso existe. Isso existe. Mas É a esse que é o maioria nosso não objetivo acredita. aqui, é E mostrar para as quem pessoas que acredita acha existe. que nunca vai acontecer. E né? também tem muita gente charlatã nesse meio. Tem. Eu É. encontrei uns 2 charlatão nesse meio, lembra? Porque a minha impaciência, na época, a Tesoura não fazia apometria. Olha eu contando as coisas no podcast. Enfim, ela não fazia apometria. E, poxa, não é... Na verdade, eu não ia em outros lugares, né? Então, assim, confiar em quem? Confiar no Foi quê? a partir daí que você começou a buscar, né? Foi. Eu acho que, inclusive, também, acho que eu vivenciei isso para ter um outro contato com a espiritualidade, né? Para evoluir de forma que eu soubesse mais coisas. E aí, a impaciência e você desesperado, porque Você o busca impacto por tudo. que aquilo tem na sua vida é surreal. Então, no meu caso, eu adoeci. Uhum. Adoeci mesmo. E aí, quando você toma consciência de que é aquilo, você vai buscar resultados mais rápidos. Você vai buscar alguém que te ajude. E aí, é um problema, porque as pessoas ganham em cima da sua fraqueza. Um monte de gente Abusam charlatão, abusam. E é terrível isso. Então, Tem que tomar muito cuidado, né? É. Então, do mesmo jeito que tem as crenças religiosas no sentido negativo, também tem pessoas que sabem usar dessa espiritualidade para prejudicar outras, né? Qual foi a pergunta que eu fiz? Eu esqueci. que ela... Aquela hora que eu falei assim. Como que chega o chip, né? Como é que que são colocados. Gente, de várias formas. Você pode ter um inimigo lá desencarnado, que é um gênio do mal. Eles têm laboratórios lá, né? Eles constroem tecnologia. Tem gente que eu pego e tá com capacete etérico de Nossa. controle. Gente com antena, com sonda. A sonda para controlar. Com chip, implante, é muito. Sonda, antena, capacete. Nossa, eu quero fazer minha mesa amanhã, Tesouro. Você tem horário? Enfim, então, um desse inimigo lá, enfim, né, um pseudo-obsessor, ele quer te controlar, de alguma forma, ele vai lá num laboratório desse, troca, né, que lá é escambo, né, e fala, eu quero chipar fulano porque eu preciso resolver um problema. Enfim, é simples, gente, não tem... Eu já peguei um chip uma vez, eu fiz uma mesa, na época eu não tinha um ancoramento de proteção, ainda não tinha um ancoramento que eu tenho hoje, foi no início. Hoje meu ancoramento é punk. Eu sou iniciada em várias egrégoras, porque, gente, não é brincadeira, né? Você abrir essa energia de todo mundo, esse campo. É o meu caso. No campo tá tudo ali, né? Então, hoje eu tô super bem. Mas na época, eu abri, foi uma pessoa até não é da família, mas uma pessoa muito chegada. E eu fui chipada, porque eu mexi numa coisa que eu não podia mexer. Lógico, né? Eles não querem que você mexa. Mas eu senti, porque começou a doer minhas costas, uma dor aguda, assim. Eu acho que até as egrégoras que trabalham comigo me mostraram, porque eu não ia saber, né? E aí, nessa época, quem fazia apometria para mim é uma pessoa que ainda faz quando a coisa é muito difícil, que eu sozinha vejo que tá complicado, eu mando a pessoa para ela. Que ela tem uma equipe, e é uma equipe maravilhosa, eles têm muita força, e eu liguei para ela, falei, Sibeli, eu acho que eu tô com um chip aqui, um implante. Ela falou, vai para a mesa, abre a energia e faz concentra lá. Na hora, ela me ligou, falou, olha, você tá mesmo, você foi chipada, era um chip de matriz religiosa, você mexeu numa coisa que era um vespeiro. Essa pessoa era alguma coisa da igreja ou de algum culto muito punk, assim, muito pesado, e ficaram com raiva de você. Então tira, né? Tirou. Mas agora eu já consigo tirar, que eu olho, experiência genética, se a pessoa tem chip ou implante, aí eu comando lá, te retirar, te limpar. Essa mesa que eu faço, essa mesa aqui, gente, ela é de uma simplicidade, estava falando com vocês, né? Porque as outras mesas até então tem rituais, né? Tem isso, tem aquilo, tem que abrir de uma certa maneira. Eu tenho que primeiro isso, primeiro aquilo. Essa mesa é uma coisa, e o resultado dela é impressionante. Sabe? É assim, é no ato, e as pessoas me ligam e falam assim, Isolda, é exatamente isso. Tudo que você falou acontece. Tudo. Já vou sair daqui com o horário marcado. Também. Eu sugiro. Então é assim, sabe? E a gente, olha, tanto tempo a gente passou, né? E que eu volto em Cryon por isso. Naquela época, 23 anos atrás, quando ele colocou aquilo no livro, que a gente ia ter essas tecnologias, e eu não acreditei na época, eu li e achava maravilhoso, mas eu falava, né? Sei. Difícil. Mas olha isso, hoje a gente pode, né? Hoje você olha e
Se você quiser examinar a pessoa ali, perguntar, porque às vezes não está na ferramenta, mas a pessoa chega e fala assim, por exemplo, chegou uma pessoa outro dia e falou, olha para mim se eu fui casada com fulano em alguma vida, em que vida que foi, eu posso olhar. Né? Aí eu olhei, você foi casado. Olha se a fulana foi nossa filha. Foi sua filha. Porque ela tinha umas dúvidas, umas coisas que ela queria saber, sabe? Então é só perguntar. Eu abro a frequência da pessoa, né? E faço a pergunta. Claro que não é toda a pergunta que é respondida, né? Não é. Tem perguntas que não... E não é tudo que é autorizado. Não pode. Né? Quer dizer, a mesa nem responde. Fica lá, o pêndulo fica paradinho O pêndulo lá. fica parado. Não tem resposta, né? Mas E muita tia, eu coisa acho dá. assim, ó. Vem também. Nossa, se deixar aqui a gente vai indo, né? Porque eu que entendo um pouco disso, eu vejo o muito tamanho A da tia, força tia dessas Isolda vai coisas. fazer a mesa pro forecast? Tia, você fez a mesa pro forecast ou você ainda vai fazer? Fiz. Você Você não me Tia Isolda passou queria- os nomes, mas não tem problema, não. Eu pedi pela... Né, eu fiz a limpeza, né? Inclusive do ambiente. E Ela pegou a carona na fluidez, né, mesa, pra hein? fluir a energia, para que Coisa os boa. assuntos que precisam chegar. Porque, gente, esse trabalho de vocês é muito sério. Vocês estão felizes porque está dando certo, vocês estão sentindo bem, vocês não sabem a repercussão. Porque se vocês atingirem em um mês uma pessoa e aquela pessoa Sim. despertar, e entender o problema dela e buscar ajuda, ela vai influenciar a família dela inteira. Então, o que vocês fazem aqui é muito sério, é muito importante, sabe? E, Nossa, e, eu começo a até chorar. e vai dar certo, já deu certo. Porque bom. informação é tudo. A ignorância que leva ao sofrimento. Né? A É isso ignorância mesmo. é muito difícil. Muito Outro dia eu difícil. estava lendo um livro de um desses caras aí que eu leio, né? Esqueci quem. E ele fala que o conhecimento e o autoconhecimento é que muda a vida de alguém. Então, é você ter conhecimento, que é acesso às informações, e você se conhecer. É isso que muda a vida de alguém. E o dia que eu pensei em fazer isso aqui, como a gente comentou aquele dia, o que vinha no meu coração era um chamado, assim, como que pessoas precisam de ouvir pessoas e pessoas merecem despertar as suas consciências através de outras. Quem somos nós, né? 4 pessoas numa cidadezinha desse tamanho, tentando fazer a diferença, só que para a expansão da consciência, não importa isso. Para a consciência, não importa quem somos nós, nem onde nós estamos, nem o tamanho de quem somos. Assim, quando eu falo uma cidade desse tamanho, 4 pessoas, 4 mulheres tentando fazer. Porque a consciência ela é única, ela quem comanda tudo, e ela quem nos permite isso. Então, se nós estamos aqui agora, é porque houve essa permissão. O que importa é o que nós vamos fazer com isso, o que nós vamos fazer com esse chamado. E aí, outro dia, a gente estava trocando uma ideia, eu, Maria Rita e a tia Isolda, a gente estava falando o quanto as pessoas não têm consciência do que é a consciência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para as meninas. O que para você é consciência? Porque quando a gente fala assim, eu não tenho consciência de que eu estou acima do peso. Eu não tenho consciência de que eu brigo demais com a minha família. Essa consciência que a gente faz essas analogias, que a gente fala o dia inteiro, né, sobre isso, é a consciência da mente consciente. Exato. É a consciência dessa mente aqui que está no cérebro. Da mente física. A mente física, e que ela determina só 5% do nosso nível de consciência. Quer dizer, tudo que a gente acha que a gente sabe, a gente só sabe 5%, né? Essa consciência que nós estamos trazendo para a mesa aqui é outra consciência. Fala, tio, o que você entende que é consciência? O que a gente chama de consciência, né, no dia a dia, é a mente, né? É você ter percepção das coisas, né? Mas a consciência, ela é universal. Ela está ligada... É Deus, né? É a força... né? É tudo que é, né? É tudo que é. E ela tem uma força muito grande e ela sabe tudo. Ela tem conhecimento de tudo. É a essência, né? Geral, é a nossa essência, é a essência de tudo que é. E a gente está conectada nessa consciência universal, né? Então, nela está tudo, entendeu? Tudo, você pode acessar qualquer coisa. Ela é muito grande, ela é tudo que é. Assim, é difícil É difícil de falar, definir. Porque ela é muito, eu muito grande. entendo assim, a consciência é Deus, é a fonte, é tudo que é. Para ficar fácil para mim entender quando eu quero acessar a consciência, eu imagino
que é como se fosse uma espécie de uma nuvem, assim. São metáforas que a gente usa para nossa consciência física, humana, Entender, né? aceitar Entender. e entender. Então, quando eu fecho meus olhos e eu começo a meditar, o meu objetivo é chegar, me unir, me encontrar com essa consciência. Por isso que esse movimento aqui, ó, né, de oração, muito conhecido na religião, ele, na verdade, é uma parte de você com a parte de Deus que faz esse processo do uno, né? Então, é o momento em que você e Deus se tornam uma pessoa só. Consciência, quando eu falo assim, eu quero acessar a consciência divina para fazer uma pergunta se nós devemos criar o forecast. Se eu devo mudar de cidade, se eu devo comprar um imóvel, se eu devo sair, cancelar aquela sociedade. Então, todas as vezes em que eu tenho uma dúvida, eu acesso a consciência divina, quer dizer, eu me aproximo dela, porque ela é a consciência que sabe de tudo, que não tem julgamento, que não tem ego, não tem nada, e eu acesso ela para que ela me responda, porque se vier a resposta dela, eu tenho a tranquilidade de tomar aquela decisão sem medo. Por que é o medo? O medo é um sentimento que faz com que às vezes, a gente, inclusive, se afaste de Deus, né? Porque a gente fica muito nas questões humanas. Então, quando eu penso na consciência, meu coração até arde, porque é a forma que eu entendo que eu estou me aproximando de Deus. E aí, quando eu falo assim, eu vou meditar agora. Então, eu imagino o meu corpo saindo daqui, porque a meditação, ela te leva a um ponto zero, então você tem que sentir que, teoricamente, que você não está mais aqui, né? E aí, eu vou me silenciar, porque meditar é quando você silencia para ouvir Deus, e não ficar conversando com ele, né? Então, eu me silencio, eu imagino o meu corpo saindo daqui e encontrando com essa consciência que é Deus. E aí, no momento em que a gente se encontra e a gente se torna um só, porque ele é uma parte de mim, eu sou uma parte dele, aí dali qualquer diálogo que você tenha é verdadeiro. E aí é nessa hora que é o que a gente chama que vem a inspiração. Então, para ser uma ideia, nem sempre uma ideia é legal, mas se você está inspirado pela consciência, qualquer decisão que você tomar, você está no caminho certo. Então, a consciência é isso. Eu estava contando outro dia para a tia Isolda, o dia que eu conheci o Amit Goswami, pessoalmente, que é um dos maiores caras no mundo hoje, respeitado. Vivo, né? É um avatar vivo aquele cara. E ele trabalha a consciência quântica, né? Não é a física quântica, é a consciência quântica, né? Uhum. O dia que eu conheci ele pessoalmente, tem 1 ano e meio atrás, eu falei com a tia Isolda, que eu vi ele na minha frente, ele chegando, andando assim, eu não acreditava. Sem ele dar uma palavra. Ele passava do nosso lado assim, parecia que a energia dele, que é de Jesus. Eu falei, foi a primeira vez que eu senti como se eu estivesse vendo Jesus na minha frente, através de alguém. E ele explica muito sobre consciência, ele explica sobre os corpos, sobre as mentes, como é que tudo funciona, como é que acontece o processo de inspiração para que a gente tome as decisões. É incrível, eu passei 6 dias, né, com ele lá. E aí foi lá onde eu tive consciência do que era consciência. Até então eu estudava, mas eu não tinha noção, né? Então eu acho que tudo que a gente está trazendo aqui hoje é para trazer essa nova consciência para as pessoas. De que se hoje eu estou passando por um desafio, todos os recursos que nós temos hoje, que é medicina, que são remédios, que são psicólogos, enfim. Ou, às vezes, uma pessoa que você vai ouvir... Hoje, as pessoas vão atrás de recursos humanos para buscar as soluções. E o que a gente está tentando trazer aqui é a expansão da consciência das pessoas para que elas busquem por outras coisas que às vezes é até mais simples. Quando eu cheguei aqui, lembra-te, eu estava num processo de saúde, de doença, gripe, não sei o quê, não sei o quê. Aí chegou uma hora que eu falei, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Tem algo de errado em mim, né? E não era só eu, era quase todo mundo lá em casa. Aí liguei pra tia Isolda, falei, tia Isolda, dá pra você fazer uma mesa aí, uma apometria, alguma coisa? Porque tem alguma coisa errada aqui, porque tem 40 dias que tá todo mundo doente. Todo mundo adoecendo. Pronto, foi lá e fez, passou, né? Então, às vezes, é um recurso que você usa, que é benéfico, não faz mal a ninguém, né? Você não precisa de acreditar, né? Fala disso, tia. Às vezes, quando a pessoa me pede uma mesa, o meu filho, ele tá numa situação muito difícil, precisando muito de ajuda, mas ele não acredita em nada, ele não... Se eu falar com ele para fazer a mesa, ele não vai querer. Como a mãe, no caso a mãe tem legitimidade para autorizar o trabalho para o filho. Igual para um idoso, né? Na linha reta de ancestralidade, né? Então, não precisa a pessoa acreditar, basta que ela permita. No caso, tem a permissão da mãe
que é legítima, né? Então a gente pode fazer o trabalho mesmo a pessoa não tendo. Lógico que a gente não vai. As hierarquias são muito cuidadosas, lógico que não vai interferir no livre-arbítrio. A pessoa está precisando de ajuda, está numa situação dificílima. Então, o que puder ser feito ali, naquelas circunstâncias, para tirar aquela pessoa daquele buraco, né? Você não está interferindo no livre-arbítrio, você está dando uma mão, tirando a pessoa. Né? E depois fica a cargo dele, né, entender isso e dar andamento. Mas é possível. Eu acho que nós todos passamos por esse processo dessa consciência, né? Então, isso que você falou fica muito claro para mim a partir do momento que eu entendi, há uns meses atrás, o que estava acontecendo comigo, né? O que você sempre fala, não é o outro, é a gente. Então, você vai criando essa consciência, vai vibrando o sentimento. Então, acho que se hoje todo mundo puder tirar realmente alguma inspiração, daqui, né? um aprendizado disso, com certeza. Não é que vai resolver os problemas de todo mundo, mas que vai ajudar, com certeza. Com certeza. É por isso que eu tô sempre falando com vocês o cuidado que eu tenho com os julgamentos. Porque como eu tenho outra consciência, então é como se não encaixasse mais um julgamento. E claro, né, gente? A gente julga todo dia. Mas hoje, a minha forma de policiar os meus julgamentos a respeito do outro é muito mais. Eu me policio muito mais. Porque a minha consciência, ela tá em outro nível. Então, ela faz com que antes de eu abrir a boca, eu pense. Florencio, de 0 a 10, o que você tem a ver com isso? Nada, cala a boca. Entendeu? É uma caminhada, né? É uma caminhada. Evolução, né? É. Evolução de E aí, completando o que a tia Isolda falou, né? A respeito da autorização de como a gente tem filhos, né? Quando a pessoa não crê ou quando ela não tem o poder de decisão, no caso criança. A mesma coisa acontece com idosos, porque eu uso desses recursos para as vezes em que eu precisei de ajudar minha mãe. Então, a pessoa está acamada, ela está em situações que ela não tem um livre-arbítrio, ela não tem condições de pedir esse tipo de ajuda. E aí ela a gente nem vai pode fazer, né, se tia? oferecer, né? Ela não vai entender. E outra coisa que eu percebo é que, às vezes, a gente está em casa, na nossa família, e todo mundo que está em volta de nós não crê em nada disso. Né? Mas você tem a consciência de que o que está acontecendo ali pode ser resolvido assim. Então, a mente coletiva da sua família tá como é que a gente dá o nome disso? Enfim, é uma turma de pessoas que não crê nisso, mas você tem essa consciência. O que você pode fazer? Você também pode buscar por ajuda, porque às vezes é justamente porque você tem esse nível de consciência é que você foi chamado para usar desses recursos. Não é à toa que você está ali naquela família. Não é à toa, entendeu? Porque como a tia Isolda acabou de falar, as gerações que estão vindo cada vez com mais luz, que são os filhos de vocês e as crianças e os netos que estão vindo. Só que aqui nós estamos agora, no aqui e agora somos nós, que estamos sentados aqui nessa mesa. Somos nós que estamos aqui vivas. Então, se em vida eu começo a ter essa consciência, é porque esse chamado está em mim. Em vida. Né? Está em mim. Então, sou eu que tenho que fazer alguma coisa agora. Muitas vezes a gente é considerada chata, sim, implicante, doida. Mas, assim, você sabe que a ovelha negra da família é aquela que quebra o paradigma, que traz o novo para a família, né? Né, Ju? Aquele dia você falou, meu Deus, eu não sei. A minha família... Exatamente. Você é ovelha negra? Parabéns. Parabéns. Porque é um chamado diferente, né? Você sabe que foi legal. Você tem a consciência expandida, você olha e você vê, pô, tem que ajudar esse pessoal aqui. Eles estão perdidos, estão de olhos fechados, eles não estão vendo, né? E tia, pra gente finalizar aqui, fala um pouquinho sobre frequência, para as pessoas terem uma noção do que é os cuidados que a gente tem com a frequência. No caso de manter a frequência elevada. Frequência de energias. Né? É pelo seguinte, gente, a hora que eu cheguei, você estava falando que está usando para tampar o umbigo. Tapa o umbigo. Isso ajuda, mas o que acontece? Às vezes você fala, eu fui num lugar e voltei péssima. Isso acontece, lógico. Você entra num lugar, você sai de lá acabada, né? O que é isso? Você entrou na frequência daquele lugar. Porque nós somos uma frequência, nós somos uma frequência ambulante, né? Porque nós somos energia, o corpo físico é energia condensada, né? Então, quando você não está bem e vai num lugar que não é muito bom, você puxa aquilo tudo, você traz aquela coisa. Eu estava falando com vocês aquele dia, nossa aura, a menor aula deve ter uns 3 metros de diâmetro ali, né? Quando você entra num lugar onde tem muita gente, tem gente de todo jeito, você acha que você vai voltar para casa
do jeito que você saiu? Não, Não. Não tem jeito. Você vai voltar toda enxovalhada, né? Então, o que acontece? Qual que é a forma de você se livrar disso, você não entrar nessa frequência, né? Sim. É você manter a sua frequência elevada. Porque, olha só, tem frequências baixíssimas, densas, horrorosas, trevosas, né? Que ficam aqui. Então, e outras de outros níveis, né? Quando você mantém a sua frequência elevada, isso aqui não chega. Sim. Não chega, vai passar, vai passar. E você está aqui. Mas como? A pergunta é essa, né? É. Então, uma série de coisas. Primeiro, uma conduta, né? Ética. Uma conduta ilibada, vamos dizer. Uma pessoa que tem uma consciência expandida, que é uma pessoa compassiva, benevolente, que é amorosa, né, que não cria caso, que não é egoísta, que não é... Sabe? É uma pessoa que tem uma conduta legal. Pensamento. Nosso pensamento baixa muito a nossa frequência. Demais. Gente, assistir filme de terror, não façam isso. Não façam. É um absurdo um filme de terror. Você traz para sua casa aqueles portais. São Sim. portais, gente. São portais. Infradimensionais. Você traz aquelas coisas feias para Você dentro da deu sua casa. abertura Porque pro você ficou negócio. assistindo, na hora que você for dormir, aquilo tudo tá ali, gente. Por isso que vibrando. eu sempre falo que, dependendo do meu cliente, eu falo assim, qual que são os programas que você assiste, principalmente à noite? Principalmente pergunto. à noite. Entendeu? O que você está assistindo à noite? Porque dependendo do que a pessoa assiste à noite, você pode saber que aquilo ali é uma das causas dos pensamentos negativos da pessoa. Principalmente as últimas coisas que você assiste à noite. Verdade. Então, se você não mantém um pensamento elevado, né, conduta também, se você é uma pessoa correta, uma pessoa verdadeira. Eu estava lendo outro dia que, não sei nem se foi Craio, ele falando, que devia ter anotado para não esquecer, mas dos conselhos é sempre falar a verdade. Sim. Sempre. Porque você tem Verdade, mania, né? Eu não liberta, quero ir naquele transforma. lugar, vou falar, fulano, hoje eu não pude porque chegou alguém que casa. Não é verdade. Não é verdade. Você está emitindo a frequência Não errada é verdade. já. É a mentira. Pra que você vai falar, olha, eu não tô bem, É. né? Eu não vou, não. Eu vou no outro dia. A gente tem muita dificuldade com não. Eu tenho demais. Eu costumo falar agora, eu falo assim, não, eu pulo. Hoje eu pulo. Tá, Porque assim, tá bom eu acho isso. que a gente vai evoluindo. Claro. Realmente, hoje eu acho que eu tô no meu processo maior de evolução, né? Então, assim, por mais que a gente faça tudo isso, pensamento elevado, todas essas condutas, a gente ainda capta Sim. energias ruins. Sim. Então, assim, tem dia que eu chego lá com a Flor, tô esgotada de tanto clientes, e assim, porque é uma demanda. Eu quero entregar mais do que eu vendo, né? Mais do que isso, porque eu acho que o meu cliente merece. Só que isso me dá um desgaste enorme. Então, se eu não tapar o meu umbigo, eu chego em casa muito Acabada, destruída. né? E eu percebi que realmente, tanto a minha mãe falar para mim, faz isso, que ela dá uma equilibrada na gente. Ajuda bastante. Né? A minha filha também, ela é cantora, ela faz show, né? E eu já cansei de falar com ela, Ana, você tem que colocar tapar o seu umbigo na hora que você tá no palco, porque hoje imagina aquele mundo de gente olhando para ela e irradiando coisa para ela, mandando energia para ela. Ela tá lá sozinha. Olha a carga que ela recebe ali, né? Mas continuando aqui, a coisa mais importante que eu acho, que eu sei, eu falo, porque eu passei por isso e ainda passo até hoje, é você ter uma rotina de oração. Sim. Você criar, na hora que você levantar, você já antes de sair da cama, você já para, concentra, faz a sua conexão. Aí você pergunta, como que faz essa conexão, né? Com a sua divina presença, que é Deus, né? Que é o nosso eu divino, a nossa essência. Intenção, gente. Intenção. Basta, a hora que você intencionar, Intencionalizar. você já sente o arrepio, no corpo inteiro, assim, ó. A intenção, tá, a conexão foi feita ali. Mas o mais importante do que a oração que você vai fazer ali é a constância. É todos os dias. Por isso que eu As vou à igreja mesas todo chegaram dia. para mim depois que eu comecei a fazer isso. Antes, não chegaria, eu tenho certeza, se eu não tivesse feito. Então, eu vi isso numa carta que eu li do Joel Goldsmith. Eu vi eu lembro que eu estava deitada um dia de manhã cedo, abri o celular no Facebook e vi, não sei de onde, essa carta. E nada vem por acaso, nada chega que não é para chegar. Sim. E eu parei ali para ler aquela carta com dificuldade, porque a letra é muito pequena, e eu fiquei louca a hora que eu li. Falei, eu tenho que fazer isso aqui. Levantei da cama, imprimi a carta e fiquei lá lendo aquilo, marcando, e lendo, e marcando. Até que aquilo introjetou e eu falei, eu vou fazer. E eu comecei a fazer. Eu fiz durante 2 anos. No final do 2º ano, as mesas chegaram.
Mas eu tive que fazer esse exercício. E por quê? Porque eu mantive a minha frequência num elevada, nível. Pode ser que não era Mas são altíssima, não. eram várias mas orações, assim? Qualquer Não, oração. qualquer uma. Você faz a sua conexão com a sua divina presença. E todos- o que eu qualquer faço uma. na hora? Que eu faço? Primeiro eu agradeço. Eu não peço nada, porque eu já tenho tudo. Isso é É, importante. também Você acho. sabe que você tem tudo, então tudo vai chegar para Vibrar você. gratidão. Porque se você pede, você está irradiando esquecez, né? Se você Então, pede, primeiro você a mente agradece. entende que você não tem. Então, ela te Ela continua manda mais não ter, fatos não para ter, você não ter. É. Aí depois eu agradeço e eu converso, eu peço ajuda. Eu, por exemplo, no meu caso, é uma frase que eu uso: faça-se em mim segundo a sua vontade soberana. Que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque o que acontece? A gente acha que controla. A gente não controla Nada. absolutamente nada. A gente não tem controle. Não. Então, qual que é a melhor saída? É entregar para quem Sim. tem. É ele que te ama incondicionalmente, com muita ternura, sem nenhuma razão, que está com a gente em todos os momentos, que nos criou, que sabe o nosso contrato, que sabe o que nós viemos fazer aqui, por que nós estamos aqui. Por que não? Nossa, olha a força do que ela tá falando. Então, se você entrega, você abre um portal. Você fala, Sim. eu quero, que venha o que eu preciso que venha. E vem, gente. Sim. É só isso. É tão simples É. que tem gente que não... eu falo, a pessoa olha e fala... esse negócio Nossa, vai eu dar rezo certo. 400 Mas dá, vezes no gente, dia. dá. Eu tenho DR com Deus. DR. DR, real. Mas E eu fico tava pensando, olhando. e o dia que ela me contou, que foi ela que me contou, a primeira pessoa que me contou, que o meu protetor é São Miguel Arcanjo, aí eu direcionei, né, a DR. É real. Agora é ele. Na hora que você encontrar com ele lá, não vai nascer grama. Não, no mas lugar, tem né? dia que eu falo assim, São Miguel Arcanjo, não deve ter uma pena nessa asa sua hoje. Mas vamos lá, o arcanjo é você, não sou eu. Segue firme daí. Ué, né? Mas é importante. É importante você ter essas conexões, porque eles ajudam, É. eles estão ali, eles vêm, eles te atendem. E você sabe que eu tô... Depois que eu cheguei aqui, eu passei a ter acesso a muito mais pessoas, né? Do que eu tinha lá em São Paulo. E aí eu falo que por onde eu ando, eu ouço duas palavrinhas muito comuns, assim. Ansiedade e procrastinação. Ansiedade, tristeza, preocupação, né? Tudo tá ligado a isso, e preocupação. E aí, vai o comentário que a gente fez hoje, na hora que as meninas estavam nos maquiando, né? Para mim, é inadmissível uma pessoa se afirmar como eu sou ansiosa. Porque ela tá assumindo que é, e ela não só tá assumindo, como ela tá declarando pro resto da vida que ela vai ser. Tipo assim, eu sou ansiosa, eu dei o exemplo para elas, eu tenho uma sobrancelha, então eu sou ansiosa. Quer dizer, para você é tão comum ser ansioso quanto você ter uma sobrancelha. Para mim isso não entra na minha cabeça. Então, um dos motivos da gente estar aqui é a gente poder ajudar as pessoas a deixarem de aceitar o que não é legal pro resto da vida. E aí, quando a gente... O que eu ia falar mesmo? Ansiedade e preocupação. Pergunta difícil não vale. Não, é porque... então, acho que esse processo de aceitação, ele não deveria acontecer. E aí, como que eu faço? Aí, tava eu e a Renata, e as meninas que estavam nos maquiando novinha, a gente estava conversando sobre isso. Eu falo, eu tenho quase 50 anos. Hoje, eu não posso olhar para a minha história e falar que tá tudo em desequilíbrio. Porque estar em desequilíbrio não está certo. Não está certo. As pessoas não podem aceitar o desequilíbrio. Então, como é que eu faço para não estar em desequilíbrio? Todos os dias, impreterivelmente, eu conecto com Deus. Tem que ser, gente. Impreterivelmente. Entendeu? Para mim, não tem negociação para isso. Às vezes é na igreja, às vezes é no mato, aqui no caso em Araxá, no Barreiro, se precisar vai para dentro do banheiro de casa, se você não tem sossego, então vai para dentro do seu banheiro, fecha os olhos, conecta com o seu Deus. Em qualquer lugar que você tiver. Em qualquer lugar, tira 5, 10, quanto mais minutos você se você começa com 5 minutos, daqui a pouco você vai estar 15, você vai estar com 20, e você vai achar isso a coisa mais incrível do mundo, e aí você vai cada vez mais encontrar tempo para isso, porque isso já te alimenta. E aí, quando você faz isso, você aumenta a frequência. Com certeza. E quanto mais você aumenta a sua frequência, menos você fica suscetível às coisas do mundo. Exatamente, Inclusive as coisas não te coisas alcançam. ruins. As coisas não te alcançam. Você fica
livre, né? Você fica preservada, né? Tem Claro que às vídeo. vezes não é todo dia que você tá bem. Não, né? exato. Você fica com raiva de alguma coisa. Às vezes até justa indignação, você vê alguma coisa, né, que mexe com você. Aí você, claro, a frequência baixa. Mas você tem que estar atenta para não deixar isso continuar. Para você volta e coloca esse negócio no lugar de novo. Tisolda, fala um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Que eu acho que tem tudo a ver com espiritualidade, né? Porque é na espiritualidade que a gente vê a força e a importância do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma condição que a gente tem aqui na terceira dimensão, né? Eu não sei se você sabe, mas a Terra é o único planeta de livre-arbítrio da nossa galáxia, vamos dizer assim, porque eu não sei para o resto, né? Mas É a Terra. nos outros planetas, porque nós não somos os únicos, né, gente? Isso aqui não precisa nem comentar, né? Não somos. A gente tem vários irmãos das estrelas, inclusive nessa mesa eu trabalho com comandos arturianos, pleiadianos, sirianos, andromedanos. Eles estão aqui, estão nos ajudando e eles estão ativos aqui. Mas eles falam, né, que a Terra é o único planeta de livre-arbítrio, porque é uma experiência muito interessante, sabe? Então, a gente está aqui, nos deram liberdade total, que é o livre-arbítrio, né? E vamos ver onde é que vocês vão chegar com isso. É literalmente assim, né? Sim. Vamos ver onde nós vamos chegar. Chegamos Por que no é tão Covid. sério quando a chegamos na espiritualidade interfere no livre-arbítrio? Não interfere. Não interfere. Nunca. Quando você fala é uma de... lei, assim, punk, não interfere nunca. Quando existe uma demanda, por exemplo, que você citou, de uma amarração, você não interfere no livre-arbítrio daquela pessoa que às vezes não quer estar naquele relacionamento e ela entra naquele relacionamento? Na hora que a pessoa... aí que tá o problema, porque se a pessoa faz a amarração para ficar com aquele cara, ela tá interferindo no livre-arbítrio. Isso é errado. Exatamente. E aí vai trazer consequências terríveis para ela. É isso que não pode, né? Não pode, não. Teve uma vez que eu atendi uma pessoa, isso tem pouco tempo, assim, uns 2 anos. E era um caso parecido. Ela tinha um relacionamento com uma pessoa que ele estava no processo de separação, o cara. E ele já não estava com a esposa, mas ainda estava no processo de separação, e a mãe dos filhos dele. Aí ela falou para mim e falou assim, Flor, eu posso fazer tal coisa para poder, com quem diz, acelerar esse processo de separação? Falei com ela, nunca. Então, porque a consciência, ela entende que nós somos um só. Então, no momento em que você está fazendo isso, você está acessando o livre-arbítrio da outra pessoa e está tirando o direito do fluxo natural, com quem diz, você está interferindo até no que Deus quer para esse casamento. Só porque você acha que é benéfico para você, você não pode. E outra coisa, no momento em que você faz esse tipo de coisa, você está mexendo com uma mente coletiva. Né? Então, todas as mulheres do planeta, os casais no planeta que estão em processo de separação, eles também recebem essa energia. Né? Então, isso é muito sério, porque por livre-arbítrio ela escolhe interferir num relacionamento do qual ela tinha que permitir que Deus faça o processo natural da separação, e não ela entrar nisso. Com quem diz, espera hoje, separar. Né, as pessoas querem controlar super tudo, comum. né? Então, assim... Nós, né? Nós é uma queremos... urgência para tudo, né? E qual que é a consequência disso? Nossa. Você vai responder, energeticamente, né? Você vai responder, espiritualmente. Você vai responder responder de algumas... Porque isso volta pra gente, porque você criou ali um cascão, vamos dizer assim, e você vai ter que se livrar dele, porque ele fica com você. Aquela energia ruim, aquele emaranhamento, você se emaranhou com uma energia muito ruim. Então, para você ficar livre daquilo... É porque aquela história, o que sai de você volta só para você, porque o outro não existe. Então, ela fica no seu campo. Isso pode ter inferência de saúde, doenças, perdas. A maior parte das pessoas ainda vão viver isso em vida. Se as pessoas soubessem o mal que elas fazem para si mesmas, quando interferem dessa forma, não fariam. Não fariam. Não fariam. Porque é muito pesado. E, gente, isso está nas pequenas coisas, porque sem a gente perceber, a gente também faz. Sim. Entendeu? Às vezes vai numa coisa pequena dentro de casa, com a mãe, com o filho, com a pessoa, e aí a gente acha... Eu tenho uma professora que ela falava assim, gente, vocês têm consciência de que 95% do tempo nós não somos do bem? É só 5% do tempo que nós somos do bem, tá? O resto nós não somos, e é mesmo. Aí a gente se intitula como pessoas do bem, nós não somos, né? Pode ser que tenha alguns critérios na nossa vida que a gente tem noção, né? Não vai bater num bicho, não vai, né? Mas em geral nós não somos, começa pela lamentação, né? Pela reclamação. Aí esses dias eu até brinquei com uma amiga minha e falei assim, nossa, se depender da frequência do planeta, do Brasil, da reclamação de calor, nós estamos perdidos nesses últimos dias, porque tá o Brasil mais inteiro calor, reclamando. vai vir mais calor. Então é isso. Gente, tem mais alguma pergunta?
Não, eu Não, acho. Agenda, eu né? penso mesmo. Agora é a Agenda. agenda da Tesoura. Nós vamos, na edição, a gente coloca os contatos da Tesoura do telefone, para as pessoas saberem, mas tá fácil nos achar ela. E agradecer, né? Porque eu sei que para Sim. ela não tá sendo fácil estar aqui. Sim. Ah, não, Porque eu tô ela é gostando, super. sim. Você gostou, Bom tia? demais, adorei, adorei. Bom, então ela vai voltar. A ideia é ela voltar pra responder A também. gente o quer pessoal. ousar, né? A gente É, quer fazer umas usar. perguntas mais ousadas. A gente E tá indo abrir dessa ao vez. público gente. também, de repente, né? Fazer um ao vivo. Um ao vivo. É, com pode ser. perguntas. Pessoas A perguntam. gente pode. É. Vai ser Ó, muito bacana. legal, é mesmo, Ju. A gente fazer uma Eu um acho. dia Ao ao vivo para as pessoas terem a chance Mas de é uma perguntar. demonstração, porque uma mesa inteira a gente não vai fazer, né? É. Professor, porque tem Sim. coisas que são íntimas, Pessoais, né? né? Mas dá para fazer uma demonstração legal. Dá, É. sim. Perfeito. E dá Bom. para, e assim, resumindo, né? Então a gente pode fazer o seu trabalho, você pode fazer saúde, Qualquer profissão, coisa, não tem limite. prosperidade, dinheiro, relacionamento. O que mais, Chica? Eu te mando gente Relacionamento familiar, amoroso, tudo, gente. Tudo eu falei da né? saúde. Financeiro, É, negócios, sim, tudo sim. isso, né? divórcio Ai, energético. Posso encerrar contando uma? Essa história, depois que a gente começa a indicar e a querer ajudar as pessoas, gente, isso é muito. Tem hora que também você entra em cada situação. Sai a Maria Rita de Araxá pra ver um paquera, bem gato. E chego lá e esse paquera com várias reclamações, falando, que aí eu pensei, ai. Tesoura. Não falei nada. Falei, ai, vou ficar quieta. Falei, nossa, pois é, nossa, é complicado. Nossa, mas isso aqui é complicado. E eu tô aqui pensando assim. Eu tava pensando assim, eu conto. Conto Não pra ele. conto. Vai me achar doida? Não vai me achar doida? Porque nem todo mundo tá preparado pra escutar Não, certas não. coisas, né? A gente não sabe qual é o nível de consciência da pessoa. Eu falo que eu sou doida, então eu não falo nada. Fala que tem uma família. Não. Fala, mas ele é bonito demais. Larga ele. Deixa eu ficar calada, porque vai que você vai interpretada. Só que aí, de repente, ele me fala assim, ó. Eu tô começando as minhas semanas esperando a notícia ruim daquela semana. E eu vi que ele tava num fluxo energético péssimo. Totalmente carregado. Aí eu falei assim... quer saber de uma coisa? Agora é a hora. Deixa eu te falar. Olha, tudo que é desproporcional é espiritual. Você já fez uma limpeza? Você acende uma vela? Você faz... Gente, de repente, tava da cor da caneca. E tudo que eu tava falando fazia um sentido tremendo pra ele. Por quê? O que aconteceu? Ele virou pra mim, de repente, e falou assim... Meu avô contava uma história de uma lavoura que não tava indo bem e que nada resolvia. Mas, de repente, chamaram um benzedor e esse benzedor levantou essa lavoura. Eu tô precisando de um benzedor. Falei, agora... Eu posso Agora ele me deu a deixa. Eu falei, não, você precisa de uma mesa radiônica pra identificar o que tá acontecendo na sua vida primeiro, porque a gente não sabe se isso é um karma, aonde isso tá, se tem alguma magia negra, porque afinal de contas, você acha que o pessoal tá preparado pra te ver bonito assim? Que as mulheres estão preparadas pra não te ver, tão doidas pra tirar seu livre-arbítrio, porque, quem não, né? A gente não faz, mas vontade tem. Ué, vamos falar, não é todo dia também que você encontra algo que você tem vontade de falar, não, ali eu vou, porque... E aí eu comecei a falar e fez todo sentido. Aí, de repente, cheguei a Araxá. Oi, Tesoura, tudo bem? Ela já sabe. Aí eu falei, lá vem a Maria Rita. Oi, Tesoura, tudo bem? Conheci uma pessoa que tá passando por um momento assim, assim, assim. Passei seu telefone. Aí ela... Nossa, me chamou aqui um gato. Ele escolheu a melhor foto que ele tinha. Nossa, bonito, né? Resultado, ajudei, virei amiga. E não Pronto. pegou. Não peguei. A gente teve uma conexão tão profunda. Você foi lá no Você foi lá só pra isso. Essa missão A gente teve uma diferente. conexão tão profunda que nós ficamos amigos. E o mundo dá voltas, né? Ah, é. Com certeza. Obrigada, tia. Eu que agradeço, Excelente, gente. foi Adorei muito estar bom. com Obrigada, vocês, Tesoura. adorei. Tenho Acho muito que orgulho. parabéns pela iniciativa. É uma coisa, como eu falei para vocês, muito importante. Vocês vão longe com isso aqui. Vão ajudar muita gente, vão levar muita informação. E é uma maravilha, é um sucesso, gente, com certeza. Obrigada bom. pelo convite. Adorei. Ei, Amamos. Obrigada. Ai, que delícia.